Olá pessoal, eu sou o Papini, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast, o Pod Colabora, né? Como você sabe, toda quinta-feira no ar, trazendo um tema da saúde, um tema de impacto com pessoas que possuem histórias bacanas para contar aqui para nós e compartilhar todo o conhecimento. E hoje a gente tem uma edição super especial, uma edição especial que, primeiramente, eu quero fazer um agradecimento para a Recordate, que está apoiando esse episódio e que nos permitiu trazer esse nosso convidado que vem dar uma aula aqui, eu posso chamar de aula porque vai trabalhar com um tema muito interessante, né, que talvez pouca gente ouviu falar e a gente vai conseguir ampliar um pouco mais o conhecimento sobre esse assunto. Então, quero apresentar aqui com bastante satisfação o Dr. Guilherme Perini. Dr. Guilherme, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Agradecemos sua presença. Eu vou fazer uma apresentação aqui. O Dr. Guilherme é médico oncohematologista, né, com foco em doenças linfoproliferativas e clinical trialist do Hospital Albert Einstein, certo? Exatamente. Não falei errado. Não, é isso aí. Perfeito. Dr. Guilherme, obrigado pela presença novamente. E para começarmos, a gente sempre quer entender um pouquinho mais quem está do outro lado aqui conversando conosco. E aí, assim, como que a medicina entrou na sua vida? Muito naturalmente. Eu sou filho de médico, né? Meu pai é médico, meus irmãos mais velhos são médicos. Eu sempre pensei, na verdade, em fazer direito. Eu era muito... Metade da minha família era de... Metade não, né? O lado da minha mãe tinha vários advogados. Meu pai vem de uma família bastante humilde, mas meu pai conseguiu entrar na faculdade de medicina. E eu era muito sempre ligado às letras, leitura, e sempre pensei em fazer direito. Mas aí o meu irmão mais velho entrou para medicina e aí você começa a vivenciar mais perto, inclusive com a relação com meu pai, depois o meu irmão do meio entrou. E aí acabou que você vai se sentindo chamado assim. E foi uma surpresa quando na hora de marcar o X lá, no vestibular, que eu acabei escolhendo medicina. Muito bom. Você é de São Paulo mesmo? Não, eu sou goiano. Goiano? Eu sou nascido em Goiânia. Fiz até a faculdade lá. E aí depois, já a parte da residência, eu fiz em Ribeirão Preto. E depois vim para São Paulo, onde eu estou no Einstein desde 2008. Muito bom. E por que a hematologia? Essa é uma boa pergunta. Não sei se te falar assim, se tem algo que tenha me marcado muito. Eu perdi um primo de leucemia. Então isso é uma coisa que, querendo ou não, o nome leucemia, né? Eu escutei isso muito quando eu era pequeno. Mas não acho que tenha tido um impacto tão assim... marcante a esse ponto, né? Depois, quando eu passei na faculdade, eu gostei muito da disciplina de hematologia e então eu fiquei meio alinhado em querer fazer hematologia. Mas a verdade é que a gente só escolhe essas coisas mesmo num momento de mais maturidade. Então, eu entrei, a gente faz residência de clínica médica primeiro, fiz clínica médica. E aí, quando eu rodei na hematologia, eu vi que não tinha muito para onde correr, não. E aí acabei escolhendo a hematologia, fiz em Ribeirão e depois vim aqui para São Paulo. E nesses anos, a gente percebe que, falando de câncer especificamente, a gente tem uma evolução grande no diagnóstico, né? Hoje os diagnósticos estão, felizmente, um pouco mais precoces, mais rápidos. Como você enxerga essa evolução? Eu acho que a evolução é em todas as áreas, na verdade, né? Não só na parte de diagnóstico, mas também de tratamentos. A gente vem passando... numa velocidade de chegada de novas terapias e novas plataformas de terapia que eram inimagináveis há 5, 10, 15. Quando você chama plataforma de terapia? A gente sempre trabalhou muito com quimioterapia e radioterapia. Né? Hoje em dia a gente tem chegada da imunoterapia, que é uma plataforma diferente. Você está usando a defesa do paciente para atacar o câncer. A gente tem as terapias celulares, né? Então a gente tem muito falado recentemente os CAR-Ts, que são... Perfeito. Você retira o linfócito, a defesa do paciente, modifica em laboratório, reinfunde. Isso, na verdade, hoje a gente tem 2, 3 aprovações para isso, mas isso é uma plataforma que pode ser utilizada para diversas outras coisas. Isso tem sido testado. Leigamente falando, a gente troca a célula por uma célula saudável. A gente não troca, a gente modifica a célula que você quer. Tá. A gente tem células do nosso corpo responsáveis para combater diversos tipos de câncer. Muitas das vezes o câncer escapa dessas nossas defesas. E a gente hoje consegue manipular
as nossas defesas. Seja através de eliminar o mecanismo que o câncer esconde da nossa defesa, mas também melhorando a nossa defesa, né? Então, os CAR-Ts é exatamente isso. Você pega os linfócitos do paciente, leva no laboratório, faz com que ele expresse um receptor contra a proteína que você quer, a proteína que está no câncer, e você reinfunde no paciente. Então, é realmente uma revolução. Uma revolução. E isso tem vindo numa velocidade muito grande. Eu me considero relativamente jovem. Eu tenho 15 anos de hematologia, eu tenho 43 anos de idade. Na minha época de residência, a gente falava muito nas terapias-alvo, né? Que começou principalmente com o imatinib, você atuar dentro de vias que estão desreguladas. Hoje isso já é uma realidade para grande parte dos tumores, né? E continua, obviamente, tendo muitas outras terapias sendo testadas nesse sentido. Mas o número de estratégias de tratamento aumentou muito, né? Então, eu falo que a oncologia, a oncohematologia, ela funciona numa velocidade muito rápida. Felizmente. Né? Felizmente, porque com certeza tem sempre alguém se beneficiando desse avanço. Ou seja, um dos grandes desafios, se a gente for pensar essa jornada como um todo, é pegar o diagnóstico precoce. Eu acho que o diagnóstico precoce ele é muito válido para os tumores sólidos de uma maneira geral, né? Em que você tem a possibilidade de uma terapia cirúrgica, por exemplo. Um nódulo pulmonar que você faz enquanto ele ainda está restrito ao pulmão é bem melhor do que uma doença metastática. Um nódulo de mama, até mesmo lesões pré-malignas, né? Por que é tão importante o Papa Nicolau nas mulheres e a colonoscopia no homem nas mulheres? Justamente para você retirar lesões pré-malignas, que tem um risco de virar um câncer. Na hematologia isso é menos, porque as doenças são, de uma maneira geral, sistêmicas, né? Leucemia, não tem como você tirar um pedacinho, você vai ter que fazer um tratamento sistêmico. Mas com certeza, se não é pela possibilidade de uma cura sem um tratamento, mas que o paciente seja curado mais, seja tratado enquanto ele ainda está bem de saúde. Né? Então, isso faz toda a diferença, com certeza. Isso melhora a perspectiva do paciente. Sem dúvida alguma. E hoje, no Brasil, em termos de... quando a gente pensa em saúde, está num grande centro, né, que é o Albert Einstein, talvez referência maior da América Latina, referência mundial. Mas quando a gente olha o sistema de saúde como um todo, como que você classificaria o país em relação a... Eu olho com alguma preocupação. Eu acho que existe, e isso caminha de uma certa maneira até para um maior distanciamento entre a saúde pública e a saúde suplementar. Tá? Então, tem grandes doenças na hematologia que o número de terapias disponíveis na saúde pública ainda é baixo. Né? Então, mieloma múltiplo, por exemplo, uma série de outras doenças que a gente tem novas terapias que são caras. É verdade, isso acaba impactando no acesso. Ao mesmo tempo, eu olho com esperança, porque a gente vê iniciativas muito boas. Né? Então, talvez a iniciativa maior seja da terapia celular, que hoje os 2 grandes programas de terapia celular em atividade no Brasil são como pesquisa clínica em uma instituição pública como o HC, como o Butantan, como o Fiocruz. Então, acho que existem grandes iniciativas para tentar diminuir essa diferença. Mas é complicado, né? Então, a gente tem, com certeza, uma série de drogas que não estão disponíveis para o paciente na saúde pública. E aí nós vamos falar de arsenal terapêutico, mas também de infraestrutura, provavelmente. Infraestrutura, com certeza, a dificuldade para o paciente chegar no centro especializado. Entender a jornada. Exatamente. Então, eu, por exemplo, trabalho no Einstein, e o Einstein ele tem um acordo com a prefeitura para gerenciamento de um hospital público oncológico, o Hospital Municipal da Vila Santa Catarina. E lá eu coordeno o ambulatório de linfomas. A gente vê que o tempo que esse paciente passa para chegar para a gente, né, aquele paciente foi uma vez no posto de saúde, esperou um encaminhamento para ir para outro lugar, nesse outro lugar para fazer uma biópsia. E essa jornada é muito longa. Perfeito. Né? E isso, obviamente, tem um impacto para linfomas, mas esse impacto é muito maior para outras neoplasias que seriam curadas com uma cirurgia. Né? Para mama, intestino, pulmão. Uma ação mais intervencionista. Exatamente, você pode tirar lesões pré-malignas. Então, essa jornada oncológica ainda precisa ser bem melhorada. Eu acho que isso é uma coisa que eu posso dizer que está caminhando. A gente, no Brasil,
por um tempo, a gente tinha outras preocupações maiores. A gente ainda tinha uma alta mortalidade por doenças infecciosas. Então, o Brasil melhorou muito essa parte, programa de HIV, programa de tuberculose, programa de vacinas. A gente tinha o grande problema das doenças crônicas, diabetes, cardiopatias, todo o sistema de medicina de família justamente para manejo e controle. E agora a gente tem que encarar de frente A alta complexidade, a complexidade, o tratamento de câncer, que tem ainda, né, muito a ser melhorado. Eu acho que tem questão do próprio conhecimento da sociedade, né, dessas doenças. Então, hoje a gente vê as campanhas, né, de combate. Então, outubro azul, novembro rosa. É o contrário, outubro rosa, novembro azul. E também essas campanhas são importantes. Eu acho que são super, mesmo quando elas não são só de prevenção, mas de awareness, de você falar da doença. Porque, já puxando um pouco o que a gente está falando aqui, existem vários tipos de câncer que são doenças raras. Na verdade, na hematologia, grande parte dos tumores são tumores mais raros comparado com mama, pulmão. E muitas das vezes, se você não falar deles, o médico não vai pensar, o paciente não vai pensar, e a gente acaba tendo um atraso, uma dificuldade maior em brigar por coisas. Então, é sempre importante estar falando. Eu sou um grande entusiasta de envolver todos os segmentos da sociedade para estar falando de doença, de tratamento, dos problemas, das dores, do que está melhorando. Tudo isso, no final, empodera o paciente, empodera as instituições, empodera o médico, para que a gente possa melhorar o tratamento do paciente. Vamos chegar no tema da doença rara, porque tem uma curiosidade grande de entender um pouco mais o que é isso, mas ainda dentro dessa situação, eu tenho ouvido falar muito do conceito do navegador, do profissional, né, ou enfermeira navegadora, ou um profissional, mesmo um farmacêutico, que acaba ajudando o paciente a transitar por dentro do sistema de saúde. Sim. Parece que é um tema que já nos Estados Unidos ocorre de forma bem intensa. Você percebe o crescimento desse sistema no Brasil? Com certeza. Hoje o Einstein, inclusive, tem um serviço muito grande de enfermeiros navegadores. E o enfermeiro, a figura do navegador, ela não é só para navegar ele no sistema, é muito mais do que isso, né? Então, a gente tem isso também no serviço público que a gente faz junto com o Einstein. É para tentar diminuir o atrito. Eu acho que a melhor definição para o navegador é isso. E tem muitos pontos de atrito, entendeu? Claro, o paciente da saúde suplementar tem alguns atritos, da saúde pública tem outros, mas muitas das vezes, para um paciente navegar isso e ainda ter que lidar com a doença, com o tratamento, isso é muito difícil. É aprovação do plano, é encaminhamento para outras instituições, para outras especialidades, tudo isso às vezes é muito difícil para o paciente. Então, você ter essa figura que diminui o atrito dessa jornada do paciente é muito importante. Eu acho que eu até quero que isso cresça mais, porque nos Estados Unidos a gente vê que essas figuras são extremamente importantes e ativas no tratamento do paciente. Esse conceito do atrito é muito interessante, porque a gente vê o quanto que é sacrificante, né, para o paciente, às vezes, ou o cuidador, a família como um todo, está envolvido ali com a doença, é um momento importante, e aí tem uma burocracia ou tem algum outro fator de logística, né, que acaba... E hoje em dia eu vejo, inclusive, um dos grandes pontos de atrito é a questão da tecnologia, né? Você tem um paciente de 80 anos de idade, ele não está, muitas das vezes, preparado para baixar o aplicativo, entrar, conseguir a senha, tirar a foto do relatório, mandar ou marcar o agendamento no postinho através do agendamento. Então, existem esses pontos de atrito, com certeza. Coisas que talvez para a gente não faça nem muito. Poxa, nunca pensei nisso. Mas para o paciente, agora imagina esse paciente que está com uma doença séria, está fazendo um tratamento, está tendo efeitos colaterais, e ele ainda tem que fazer tudo isso. Se preocupar com isso. Acaba sendo um pouco complicado. E o Brasil tem uma característica de uma jornada híbrida, muitas vezes, em termos de setor público e setor privado. Sim. Né? Nem sempre eu estou só na saúde suplementar, né? Ou transito. Com certeza. Isso traz uma complexidade. Com certeza. Transitar entre centros. O paciente tem um plano que a internação em tal lugar, a quimio em outro lugar. Isso tudo é difícil, né? E é exatamente tentar diminuir esse atrito que faz toda a diferença. É muito interessante esse ponto. A gente falou de doenças raras, né? O que é uma doença rara? O que classifica uma doença como rara? Bom, essa é uma classificação da Organização Mundial da Saúde, né? Então, até 65 casos para cada 100 mil habitantes vai ser considerado pela OMS como uma doença rara. Como eu te falei, grande parte dessas doenças
de doenças que a gente nem às vezes considera como doença rara vão cair dentro desta classificação, né? E qual que é a importância disso, né? Porque muitas das vezes o raro não é pensado, o raro não é tratado, o raro não é considerado. Eu digo que nem tanto diagnóstico, nem é considerado, seja como política pública, seja como gestão de pessoas especializadas e tudo mais. Então, a ideia de você criar essa categoria e você começar a trabalhar com as doenças raras é justamente isso, é trazer luz para um grupo que durante muito tempo foi pouco visto, pouco cuidado. Né? É lógico que grande parte das doenças raras que hoje a gente tem mais enfoque são, às vezes, doenças genéticas, doenças pediátricas, mas tem muitas outras. Né? Eu acho super importante a gente ter essa conversa de doença rara, porque, de novo, para quem está numa especialidade que grande parte das coisas são raras, né? A gente vê como é importante ter essa conversa, ter essa participação da sociedade em trazer luz para esses pacientes. E dos últimos, vamos dizer, uns 20 anos, com o fortalecimento da biotecnologia, foi possível descobrir novas doenças, né? Que até então... Com certeza, com certeza. Vou dar um exemplo. A primeira vez que um sequenciamento genético completo do corpo humano foi feito, o Projeto Genoma, custou bilhões de dólares e demorou uma década. Hoje você faz um exoma, que é um exame um pouco mais simples, mas que também dá as informações necessárias por 5, 6 mil reais e fica pronto em 2 semanas. Né? E tem serviços fora do país que fazem exomas por $300, $500, $1.000. Então, assim, quando você começa a transformar tecnologias que eram muito difíceis em tecnologias mais disponíveis, você começa a fazer mais diagnóstico. Perfeito. E não só fazer mais diagnóstico, mas às vezes você tem um grande grupo, né? Então, e você consegue separar em grupos menores que vão ter terapias específicas. Então, sim, eu acho que talvez essa revolução tecnológica que a gente tem tido tem impactado muito na classificação, no diagnóstico e no manejo dos pacientes com doenças raras. Então, doenças que até eram catalogadas, mas que não eram diagnosticadas ou identificadas, hoje já é possível você conseguir... Exatamente, com certeza, porque aí você consegue achar grande parte do que a gente considera de dar nome às doenças é tentar juntar pacientes que tenham apresentações, fisiopatologias mais iguais possíveis, né? Porque aí você consegue criar um grupo mais homogêneo, né? Então a gente faz isso em tudo, né? A gente saiu, por exemplo, o paciente infecção, aí depois a gente vai, não é uma infecção, é infecção de tal lugar, não é infecção de tal lugar, é infecção de tal lugar por tal bactéria, com tal perfil. Quanto mais você, entre aspas, purifica essas informações, Perfeito, mais fácil é você avançar. A oncologia ganhou demais com isso, por exemplo. A gente tinha, né, vários tipos de... Eu falo, por exemplo, nos linfomas. A gente tinha, né, historicamente, 2 grandes grupos, linfomas não Hodgkin e os linfomas de Hodgkin. Hoje, os linfomas não Hodgkin são quase 60 subtipos. Uau. Entendeu? Então, qual que é a Consegue ideia? ter muito mais assertividade para tratamento. Exatamente. Você tem doenças muito mais homogêneas, com fisiopatologia mais homogênea, que você consegue estudar e desenvolver terapias para aquela. Né? O Carticel é um exemplo disso. O Carticel é um dos exemplos disso. Hoje a gente tem falado muito da inteligência artificial, do uso, né, que nada mais é do que grandes algoritmos, né, e jogando análises preditivas e cenários. Vocês já têm usado a inteligência artificial nesse olhar? Sim, o Einstein tem um projeto bem grande de inteligência artificial. Ainda, de novo, muitas das vezes, a inteligência artificial é uma coisa extremamente interessante que a gente ainda está aprendendo, né? Eu falo que a gente está no capítulo número 1 da inteligência artificial que está mais disponível, né? Isso já foi testado outras vezes no passado. Por exemplo, tinha o Watson, que era um programa da IBM que ajudava em diagnóstico. Toda hora sai uma notícia que alguém, né, fez o seu próprio diagnóstico com um programinha de inteligência artificial. Isso serve bastante para as doenças raras, inclusive. Mas eu acho que a gente ainda está muito no começo. A gente ainda vai ter, assim, do mesmo jeito que com essas terapias, com essas tecnologias que eu falei que melhoraram e que impactaram muito, a gente ainda não sabe
tamanho do impacto que vai ser. Eu imagino que vai ser muito grande. Né? Mas a gente ainda vai ter aí um caminho, um aprendizado pela frente. Porque o tema a IA sempre, há muito tempo já está presente, né, na construção dos algoritmos, mas o lance da generativa, né, de ser generativa é que vem o grande desafio. Né? E a capacidade de avaliar grandes, né, o que o pessoal chama de Big Data. Né? Isso. Então, a ideia de você conseguir pegar um grande... Né, banco de informações dados e extrair informações é extremamente significativo. Isso tem potencial de ser muito transformador na medicina de uma maneira geral. E olhando saúde populacional como um todo, Com né? Para chegar lá no individual. Com certeza. Muito bom, quer dizer, temos boas perspectivas. E aí, falando de doenças raras, nós temos uma doença especial que nesse mês de abril, né? Tem um dia que a gente acaba... é um combate, né? Que é a porfiria. Sim. E explica para nós o que é porfiria, que é um nome que assusta, né? O que é a porfiria? Bom, porfiria, na verdade, é um conjunto de doenças. Tá? Que tem em comum elas todas estarem relacionadas com um defeito metabólico da produção de um radical chamado M. Então, quando você pega o seu hemograma lá, tá a hemoglobina, né? Esse hemoglobina é, na verdade, um radical M ligado a 4 cadeias de globina. E esse radical M, além da hemoglobina, obviamente, ele é utilizado para muitas outras coisas. Utilizado, por exemplo, para fazer músculo, mas também um papel muito importante no que a gente chama de citocromos. O que são esses citocromos? São substâncias que a gente tem no fígado que vão ser utilizadas para metabolizar as coisas que a gente entra em contato. Então, quando você toma um remédio e ele vai ser metabolizado no fígado, ele vai ser metabolizado por um citocromo. Tá? Então, o M é extremamente importante. Não existe vida sem M. Tá? E essa formação do M ele é feita em várias etapas. E a gente tem, para cada etapa, a gente tem uma enzima para fazer isso. Cada enzima que vem com um probleminha, e depois eu vou falar um pouco desse probleminha, vai gerar um subtipo de porfiria. Então, a gente tem 8 etapas, a gente vai ter 8 subtipos de porfiria. Tá? Isso parece complicado, mas a gente consegue dividir de uma maneira muito didática. Tá? A gente vai ter um grupo chamado das porfirias agudas, que vão ter principalmente sintomas neuroviscerais, depois a gente vai falar um pouco desses sintomas, das porfirias cutâneas, que tem manifestações principalmente de lesões de pele. Então, com isso, a gente separa 2 grandes grupos. Tá? E com isso, a gente também tem, né, tratamentos bastante diferentes para esses subtipos. Então, é uma doença... E grau de urgência também diferente. Sim, tem doenças muito sérias. Por exemplo, existe um subtipo de porfiria cutânea chamada porfiria congênita eritropoética, em que o paciente tem uma fotossensibilidade muito significativa, ao ponto de perder ponta de dedo, ponta de orelha, ponta de nariz, quando exposto ao sol. Tá? Então, esses são pacientes que têm um prognóstico a longo prazo ruim e uma qualidade de vida muito ruim. Né? Não só por se privar do sol, mas também pela deformidade que muitas vezes vem da exposição solar. Tá? Então, inclusive, isso é uma coisa que né, é um conceito errado, mas é bastante falado. Né? Existe, se você colocar no Google, por exemplo, porfiria, vai ter várias páginas falando de vampiros. Né? Por quê? Porque existe a suspeita que a lenda dos vampiros tenham surgido numa família que tinha esse tipo de porfiria. E evitava o dia. Exatamente. Que não tem nada a ver com as porfirias agudas. Né? As porfirias agudas que são mais frequentes, como a porfiria aguda intermitente, não tem nada a ver com isso. Então, são doenças de apresentações clínicas muito diferentes, mas que têm, de novo, a sua fisiopatologia interligada. Perfeito. Pensando... Ele é possível de prevenção por meio desses diagnósticos precoces que vão marcadores? Não, na verdade, não. Né? A porfiria é uma doença genética. A pessoa nasce com alteração. Então, como que funciona isso, geralmente? Tirando as formas cutâneas, mas falando mais das formas agudas, esses pacientes geralmente nascem com atividade dessa enzima, que pode ser uma dessas
que eu falei para vocês, mais ou menos funcionando 50%, tá? Que é mais do que o suficiente para o paciente viver muito bem. Mas se este Percentual. não, se esse percentual foi estressado, ou seja, se precisar utilizar mais, e aí você não consegue, porque você nasceu com essa enzima funcionando um pouco menos, aí que você começa a ter o problema da porfiria. Desencadear o problema. Exatamente. Então, grande parte dos pacientes vão ter uma silencioso. vida normal, sem grandes sintomas, E o que estressa? geralmente medicamentos. Tá? Então, olha tem aí. alguns medicamentos, e aí tem várias listas na internet. A Abrapo tem uma lista, a Associação Americana tem outra, a Associação Europeia tem outra. Vão estimular essa via, e com isso, esta enzima defeituosa não vai dar conta. E aí você tem um acúmulo do que a gente chama de metabólitos intermediários, né? Que é principalmente o porfirinogênio e o ALA. E são esses que levam aos sintomas. Então, qual que é a história de vida do paciente com porfiria aguda? Geralmente, o paciente que leva uma vida completamente normal, geralmente com 30, 40 anos de idade, por algum gatilho. E aí tem vários outros gatilhos além de medicamento. Estresse, jejum prolongado, uso abusivo de álcool, tudo isso pode ser um gatilho. Aí ele tem uma crise, que é quando acumula esses metabólitos, né, o porfirinogênio e o ALA, e é uma crise bastante sintomática, com risco, inclusive, de vida. Mas feito o diagnóstico precocemente tratado, esse paciente volta a ter uma vida normal. Né? E o tratamento é contínuo? Não. O tratamento pode ser só na crise. Tá? Então, vamos falar um pouco da crise ou do ataque de porfiria. Então, qual que é o sintoma dessa crise? Então, o paciente, de novo, que vivia uma vida normal, a apresentação principal é de dor abdominal. Tá? Então, o paciente começa com uma dor abdominal muito intensa. Tá? Uma dor abdominal que ele não consegue falar onde que é, exatamente. Não é no estômago, não é nas costas, é uma dor generalizada. Apendicite. Exatamente. De muita intensidade. Tá? Geralmente, todos os exames vão vir normais, então vai tomografar, vai fazer um ultrassom, vai estar tudo normal. Muitas das vezes, inclusive, alguns desses pacientes são submetidos à laparotomia exploradora. Abre a barriga para ver se tem alguma coisa, né? Porque o paciente está com muita dor. E caso esse paciente não seja diagnosticado e tratado, esse acúmulo desses metabólitos começa a ser extremamente neurotóxico. Então, o paciente pode ter convulsão, o paciente pode entrar em coma e pode ter um quadro como se fosse uma paralisia, né, uma perda de força por lesão do nervo mesmo, e que também é grave, que o paciente pode ter perda, por exemplo, da capacidade de respirar e tudo mais. Então, grande parte dos pacientes que têm crises fortes, eles podem precisar de uma UTI, podem ser entubados, podem passar longos tempos no hospital até que ele melhore. Tá? O tratamento da crise é exatamente para evitar essas formas mais graves, é para tirar o risco de morte deste paciente. E isso a gente faz com uma medicação chamada hematina. Então, o tratamento é exatamente para tirar da crise. Agora, 10 a 15% dos pacientes podem ter crises repetidas. Isto geralmente ocorre com algum intervalo específico ou não? Então, isso geralmente ocorre mais em mulheres, e isso tem a ver com o ciclo menstrual. Porque na fase pré-menstrual, onde a progesterona está alta, a progesterona é um estressor. É um fator desencadeante. É um fator desencadeante. Então, algumas mulheres podem fazer crises recorrentes. Tá? E óbvio que isso é extremamente devastador. Então, para esses pacientes, durante um tempo a gente não tinha muito o que fazer. Muitas vezes a gente até bloqueava o eixo hormonal da mulher. A gente fazia com que ela parasse de menstruar para não ter isso. O que é extremamente desconfortável. Você está induzindo uma menopausa numa mulher de 30 anos. Mas hoje você pode fazer, por exemplo, a infusão mensal ou da hematina, por exemplo, em alguns casos. São raros os casos, é verdade. Mas se torna quase como uma cronicidade aqui, um tratamento... Não fica crônico porque o paciente preferencialmente tem que voltar para o basal sem nada de dor. É lógico que toda doença que causa dor tem uma possibilidade de cronificação de dor, mas a gente tem que tratar para que isso não ocorra. Perfeito. E hoje em dia a gente tem inclusive uma terapia genética para isso, né? Um RNA de interferência. É uma medicação que vai, né, um pedacinho da receita do bolo, do RNA, que vai lá inibir
Bem específico. o gene que está envolvido nessa via Fantástico. para evitar que o paciente tenha crise de repetição. Então, assim, é uma doença rara, o diagnóstico é muito difícil. Isso que eu ia perguntar, a clínica diz como é, porque esse paciente ele entra num pronto-socorro sem saber Exatamente. o diagnóstico. Idealmente, a gente deveria fazer o diagnóstico, pensar nesse diagnóstico no paciente com dor abdominal em crise, que você não achou a causa. Infelizmente, muitas das vezes isso não é possível. Então, a gente vai pensar naquele paciente que deu a entrada com dor abdominal e abriu o quadro neurológico. A gente deveria, ao máximo, evitar as complicações neurológicas, porque elas são muito pesadas para o paciente. Então, imagina um paciente jovem que está numa idade que faz atividade física, casando, filho pequeno, etc. e tal, e fica com o corpo paralisado por um ataque de porfiria e demora 6, 8 meses para voltar a andar. Então, a gente deveria fazer esse diagnóstico aí. E aí entra, obviamente, aquilo que a gente falou da educação, e aí entra muito importante a educação médica, porque se você não pensar em porfiria, você não vai fazer o diagnóstico de porfiria. E também a parte do diagnóstico. Os testes para fazer porfiria são testes muito específicos. E muitas das vezes isso não está disponível no pronto-socorro, isso não está disponível em um hospital, num laboratório. É muito triste, mas eu tenho alguns pacientes com porfiria que falam assim: o meu irmão morreu nessa idade de uma doença que ninguém sabia o que era. Provavelmente. Ele foi para o pronto-socorro com uma dor abdominal e morreu. Olha só. Né? E é lógico que isso muito provavelmente era uma porfiria, porque existe um componente genético. Né? Então, é muito difícil. Eu não julgo, tá? Sim. Eu falo que até eu fazer a minha especialização em porfiria, que até depois de contar a história, com uma história bastante incomum, eu não sabia nada de porfiria. Eu fiz faculdade, eu fiz residência de clínica e eu não sabia nada. Então, a gente como médico, a gente também tem que se treinar a pensar em doença rara. Porque muitas vezes a gente não pensa, né? E infelizmente, né, toda vez que eu falo que a medicina é uma profissão maravilhosa, mas ela tem uma dor diferente, que o nosso erro quem sente é o outro, né? Então, muitas vezes fala, poxa, se eu tivesse pensado em porfiria antes, ele não tinha tido esse quadro. Então, a gente tem que se treinar, pensar, para a gente tentar fazer esse diagnóstico mais precoce. Só para pegar esse gancho, me perdoe de cortar, mas os hospitais, os centros de emergência, hoje tem padrão, tem um protocolo padronizado ou vai de instituição a instituição por conta da experiência? Não, acho que não, mas eu acho que eu vejo com muito bons olhos. Eu acho que houve uma melhora muito grande, assim, várias sociedades médicas começaram a sensibilizar sobre o diagnóstico. Então, a Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, por exemplo, eu sou, inclusive, convidado, às vezes, para dar aula em congressos sobre porfiria. Tem programas educacionais online de porfiria, sociedades de genética médica, sociedades de neurologia, até mesmo as sociedades de gastroenterologia. Então, isso tudo melhorou muito das pessoas pensarem nisso. Eu estou envolvido com porfiria há mais ou menos 15 anos, né? Que foi quando... Mentira, há 14 anos. Eu vi claramente uma mudança. Perfeito. Então, eu acho que está melhorando. Tá? Eu realmente acho que a gente está fazendo mais diagnóstico, fazendo diagnósticos mais precoces. A disponibilidade de fazer os testes genéticos, que eram extremamente caros, extremamente difíceis. Hoje eles são disponíveis no Brasil. E, mais importante, o tratamento. Né? Durante muito tempo, a gente não tinha o tratamento. Então, a gente até fazia o diagnóstico e não tinha como tratar esse paciente. Né? Tinha que importar a medicação. Aí você vai importar a medicação, demora um mês e meio. E o paciente já está em crise. Então, né? Então, eu acho que a gente melhorou muito o nosso cuidado com o paciente com porfiria, tá? Nos últimos anos. Que bom, que bom. E tanto pensando no paciente da esfera pública quanto privada, ele consegue... Óbvio que vai depender muito da infraestrutura, mas em termos de tratamento... No público eu ainda acho que é um pouco mais difícil, porque o tratamento é um tratamento caro. Né? O que a gente percebe é que, ao mesmo tempo, existe uma sensibilidade muito grande, porque a gente está falando de gente jovem que tem um quadro grave, às vezes vai estar entubado numa UTI, precisando de suporte e tudo isso. Então, muitas das vezes, a experiência que eu tenho com colegas que estão, às vezes o diretor do hospital fala, não, vamos sim tentar comprar, vamos tentar conseguir uma doação, vamos tentar fazer alguma coisa para ajudar. Né? E nesse sentido, a Abrapo, né, a Associação Brasileira de Porfiria,
tem um papel muito importante, né? Eu falo, né? Eu conheci a Ieda assim que eu voltei dos Estados Unidos, que é inclusive uma paciente que tem porfiria, né? E que meio que vestiu a camisa e durante muitos anos ela que fazia tudo, ela que educava, ela que corria atrás de diagnóstico, ela que corria atrás de tratamento. Então, a gente, mesmo quando a gente não tinha muita coisa, a gente tinha a Ieda, entendeu? Então, a Ieda, durante muito tempo, tem muita gente viva no Brasil por causa da Ieda. Então, a gente conseguiu, mesmo com todas as dificuldades, garantir tratamento. Obviamente, não para todo mundo, né? Hoje está mais fácil. Mas aí a gente sempre teve ajuda para conseguir que todo mundo se tratasse e ficasse bem. E aqui uma pergunta de leigo, né? Porque você comentou que tem ali o fator até 50% os fatores desencadeantes. Isso não pode previamente ser diagnosticado para que a pessoa evite? Ou isso seria, em termos de população, muito caro? Exatamente. A grande dificuldade da doença rara é isso, né? Se você for fazer a pesquisa disso no Brasil inteiro... O mapeamento genético de todos. Você vai fazer de todo mundo para achar pouca doença. O que a gente pode fazer, eventualmente, é fazer pesquisa na família. Então, se você tem uma pessoa que fez o diagnóstico, talvez você testar familiares. Mas sair testando todo mundo é impossível. Mas tem que tomar cuidado com isso também. Tá? Por quê? Porque quando você vai pegar populações, por exemplo, na Suécia, que é uma população que tem uma herança que tem bastante porfiria, e você vai olhar a taxa de alteração genética, ela é bastante alta. É geralmente 1 para 25 mil. Tá? Mas desses pacientes que entram em crise, é muito menos. Né? Então, não é todo mundo que vai entrar em crise. Tá? Tem fatores protetores que a gente não conhece muito bem, tem os fatores de sorte, de não ter sido exposto ali a tal remédio e tal. Então, tem que tomar um certo cuidado, porque a gente não pode também sair chamando a alteração genética da doença, porque isso não é verdade. Né? Eu tenho vários pacientes que têm porfiria, que não tiveram condição de testar familiares e ninguém da família teve. Né? Então, a gente tem que entender um pouco que aqui é um pouco diferente. Esse talvez seja a grande dificuldade da porfiria, porque grande parte das doenças genéticas raras, quando você tem alteração, você vai ter a doença. Vai desencadear. Né? Aqui não. Aqui você tem o risco de desenvolver a doença. De desenvolver o ataque, né? Desculpa, a doença não. Sim. Você tem o risco de desenvolver o ataque. E que grande parte das vezes não vai acontecer. Né? Então, é mais, eu acho que a educação de diagnosticar o ataque precoce, o tratamento precoce, do que tentar... E aí depois você consegue, a nível familiar, falar sobre riscos, o que deve ser evitado, o que pensar quando ter uma crise e tudo mais. Muito interessante, porque quem está do outro lado nos ouvindo, né, sempre fala, poxa, deixa eu entender como eu posso me proteger, ou né, a sociedade como um todo. Mas é um tema que não é para fazer um alarde, né? Mas... Não, eu acho que não. Eu acho, inclusive, que às vezes existe uma dificuldade, porque os sintomas de porfiria eles são muito inespecíficos. Veja, eu falei aqui de dor abdominal, agitação, constipação mais importante, quadros neurológicos podem ser desde agitação até perda de força. Muitas pessoas têm esses sintomas com outras doenças, né? E muitas das vezes, isso é uma experiência que eu já passei algumas vezes no consultório, o paciente vem no consultório achando que ele vai sair com um diagnóstico. E muitas vezes esse diagnóstico não se confirma. E eu percebo uma dor muito grande nesses pacientes. Eu falo que uma das coisas que o paciente quer, número 1, é ser ouvido. Né? Isso é o mínimo, inclusive. O segundo é ter um nome para chamar aquilo que ele está sentindo. Eu já tive experiências, por exemplo, de paciente há 20 anos com diagnóstico de porfiria, que a gente faz o teste genético está negativo. Você faz o teste bioquímico está negativo. E aí o paciente vira para você e fala, mas o que eu tenho? A vida inteira eu tive porfiria, agora eu não tenho? Né? Então, é um diagnóstico difícil, cheio de nuances. Muitos pacientes que, às vezes, têm levantado a hipótese de ser porfiria, não são porfiria. Então, assim, tem muitas nuances nisso. Então, acho que a gente tem sempre que focar no paciente e individualizar como a gente vai fazer isso. Perfeito. Né? Não dá para sair testando todo mundo. Não vai achar muita gente. É uma doença rara. Economicamente inviável. Exatamente. Né? E não só isso, o alarde que você faz, a preocupação que você gera, tudo isso.
Mas tem, obviamente, nuances. Aí você tem que individualizar isso para cada situação. E como sociedade como um todo, entender que existe, né, que ela é importante, e a gente poder disseminar o conceito, como você comentou, né, a questão do awareness, ele é um ponto importante. Exatamente. E educar positivamente, né? A gente, né, como eu falei, se você coloca no Google sobre porfiria, você acha coisa sobre vampiro que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Essas doenças não dão fotossensibilidade, as porfirias agudas, na grande maioria das vezes, não vão dar, né? E ver que é uma situação que é muito tratável, né? E que os pacientes voltam a ter vidas normais, sem, né? Tem grandes empresários, grandes atletas, grandes médicos e tudo mais que tiveram crise de porfiria e hoje têm uma vida completamente normal. Muito bom. Excelente. Eu acho que a ideia desse nosso podcast era, de fato, né, trazer essa conscientização, né, sem alarde, mas gerar a boa conscientização, né, para que as pessoas saibam que existe e estarem atentas, né, aos sintomas, estarem atentas a situações na família que possam, né, disparar algum alerta, né, em relação ao assunto. Muito bom. Você quer comentar alguma coisa? Não, eu acho que é isso. Eu acho que talvez a mensagem maior existe um grupo de doenças em que uma parte delas vai ter como apresentação principal a dor abdominal. Se você é um paciente que teve uma crise, que foi num pronto-socorro com uma dor abdominal e não achou uma causa, ainda mais se essa foi acompanhado de outros achados, como agitação, perda de força, vale a pena fazer uma investigação com certeza. Principalmente naquele paciente que já nesta crise abre um quadro mais grave. Então pense em porfiria, fale com o médico, né? Eu acho que todo médico está aberto a uma sugestão, principalmente de doença rara, porque isso, no fundo, é nosso papel diagnosticar e tratar qualquer doença, seja ela rara ou não, mas em especial as raras, que muitas das vezes a jornada é um pouco mais difícil para o paciente, da melhor maneira possível. Então, pensar, educar, tornar o tratamento, o diagnóstico uma realidade. Isso tem se tornado realidade, graças a Deus, a gente tem melhorado bastante. E eu acho que quem ganha com tudo isso são os pacientes. São pacientes que têm jornadas muito difíceis, né? Eu tenho 14 anos envolvido com essas pessoas. Muitos viraram amigos, assim, porque são pacientes que eu vejo com muita frequência, são pacientes que acompanharam toda a minha história, né? E então, assim, eu tenho muito respeito por quem passa por isso, né? Entender as dores, a dor física, a dor emocional, né? De você ser uma pessoa no auge da sua vida e de repente ter essa vida interrompida, mesmo que, né, transitoriamente, para um quadro mais grave. Então, assim, a gente deve a essas pessoas, né? A gente deve aos pacientes com doenças raras fazer o nosso melhor. Eu acho que a gente está caminhando. Gostaria que a gente caminhasse um pouco mais rápido, mas a gente tem caminhado com certeza para um melhor tratamento. Muito bom, Dr. Guilherme Perini. Parabéns pela dedicação, assim, pelo empenho, né? Poxa, que a gente possa cada vez mais ter outros doutores Guilherme Perini, porque é muito legal, muito gratificante ver a energia, né, e que você transmite e a preocupação com o paciente. Isso é bem legal. A gente tem uma lembrança aqui, né, do nosso podcast, que é a nossa caneca do Pode Colabora. Se você estiver ali nos estudos, ali no consultório, poder tomar seu chá, seu café, né? E agradecer muito sua participação, seus ensinamentos, e que você possa voltar para trazer as novidades sobre porfiria e todas as outras doenças raras que, né, com certeza. Você combate o bom combate. À disposição. Eu acho que, para mim, eu acredito muito nisso. Eu acho que o paciente educado, ele é empoderado, ele ajuda, ele participa ativamente. Eu acho que é sensacional o trabalho que vocês estão fazendo e fico super à disposição para os próximos convites. Obrigado, Dr. Guilherme. Muito bom, pessoal. Gostaram? Vocês viram que importante, né, essa parte da educação e contar com um médico como o Dr. Guilherme Perini, uma referência nacional, internacional, falando conosco aqui dessa doença da porfiria. E lembrando que esse episódio ele teve o patrocínio especial da Recordati, que é uma multinacional italiana na área farmacêutica, com mais de 100 anos de atuação. Então, quero agradecer a presença de vocês. Se vocês gostaram, deixa o like, faça tudo aquilo lá, compartilhe o canal, né, assim por diante. E espero vocês no nosso próximo episódio
toda quinta-feira às 18 horas. Um forte abraço, até lá.